Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao seu Pit Stop pro Café. Sabemos que sua mãe recomendou a não aceitar convite de estranhos, mas vai um café? Boa tarde, me chamo Ingrid. E eu me chamo Alisson. Para começar, eu gostaria de pedir a todos vocês que estão assistindo para se inscrever no nosso canal e acompanhar a gente nas outras redes também, tá? O nosso podcast. E hoje eu gostaria de apresentar dois convidados especiais aqui para vocês, que estamos na presença de contribuintes da política dos nossos estados, Ceará e Piauí. Agora eu vou apresentar eles aqui para vocês, tá? Gostaria que eles se apresentassem melhor. Pode começar. Bom, meu nome é José Odon, sou vereador da cidade de Fronteiras, pelo partido MDB. Estou aqui com o vereador Felipe para debatermos esse assunto de tão relevante para o nosso país. Você pode falar sobre as suas formações, um pouquinho do que você... Eu sou policial militar aposentado do Distrito Federal, sou bacharel em administração de empresas e sou tecnólogo em segurança da ordem pública. Boa tarde, agradeço o convite dos estudantes aqui da nossa querida escola de Campos Sales, que foi também uma das instituições que fez parte da minha formação no ensino médio. Cumprimentar aqui o colega vereador José Odon. Estou como vereador aqui no município de Campos Sales, pelo Partido Democrático Trabalhista. Sou professor do campus da Universidade Regional do Cariri, aqui em Campos Sales, graduado em Ciências Sociais, mestre em Antropologia e, atualmente, curso doutorado em Sociologia na Universidade Estadual do Ceará. Bem, o tema do nosso podcast ele é extremamente importante e ele está sendo muito veiculado na mídia, que se trata da PL das fake news. A PL das fake news ela traz uma lei que quer a liberdade, a responsabilidade e a transparência na internet. E ela tem como objetivo uma regulação dos meios digitais, como Google, Instagram, WhatsApp, Facebook. E o objetivo é trazer uma maior democracia e, além de tudo, trazer uma ordem em relação à circulação de fake news e também em relação aos discursos de ódio. Então, vereador Zé Odon, o que você entende pela PL das fake news? Bom, é um projeto polêmico, né? Que é um pouco ambíguo, porque tem um lado positivo e tem um outro lado que julgam-se negativo. Quando se pensam no controle excessivo da mídia e dos meios de comunicação e das redes sociais, isso se torna perigoso, né? É um projeto do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, que já tem um debate no Congresso, né? Que já tem algumas emendas propostas, né? E é uma regulação dos meios de comunicação e das redes sociais, né? Como eu falei anteriormente, ele tem lados positivos, porém, julga-se que tem, nas entrelinhas, né, lados negativos, né? Que é a questão do controle das mídias sociais. E o senhor, vereador Felipe, o que entende como essa PL das fake news? Eu acho um projeto muito importante, já foi aprovado no Senado Federal, em 2020 ainda, né? Bom que se diga, quando se fala sobre o projeto de lei 2630/20 do senador Alessandro Vieira, que foi um senador eleito em 2018, né, ainda surfando na onda anticorrupção, na onda do bolsonarismo, eleito ali como senador de direita, né? Então esse projeto é de autoria do senador Alessandro Vieira, como disse o colega vereador José Odon, né? E aí a polêmica em torno desse projeto, tentando transferir a autoria dele para deputados ou para o próprio presidente atual, né, o presidente da República. É bom que se enfatize isso, que o projeto já foi aprovado no Senado, tramitando na Câmara agora dos deputados, sofrendo diversas modificações, diversas emendas. Isso é importante, né, do ponto de vista
da representatividade, né? Os deputados representam ali a população dos estados, enquanto os senadores representam também a população, mais especificamente os estados. E aí, com essas modificações, nós acreditamos que sejam para melhorar o texto do projeto. Muito dificilmente um projeto ele é aprovado da sua forma original, de início da tramitação, e ele visa, né, como a própria ementa, né, já diz, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet. Nós sabemos que há uma desregulação, não há uma regra, uma norma sobre o que se veicula na internet, sobre os discursos de ódio, sobre a violência que aí se materializa nessas redes sociais, principalmente. E há também o que eu acho muito importante, né, no projeto, é a regulação e a responsabilização das big techs, né, que são as gigantes da tecnologia, e aí porque é preciso também que se regulamente isso, né, porque eles são responsáveis não pelo que é dito ou pelo que é postado, mas por hospedarem o que é dito, né? Então, eu acho importante por isso. E esse projeto ele segue o que já foi regulamentado nos países da União Europeia, né, por exemplo. Então, eu acho que é uma lei que, quando for aprovada e sancionada, já é tardia para o Brasil, diante de tudo que nós já vivenciamos, e aí sem falar de ideologia política de direita ou de esquerda, mas da desinformação que corre solta na internet e principalmente dos discursos de ódio, dos ataques, da violação dos direitos das crianças e adolescentes, da violação de dados pessoais, né? O projeto também traz essa regulamentação, tantos golpes que nós vemos acontecer aí na internet, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, e também na questão dos telefonemas. Então, esse projeto ele prevê uma regulamentação também, né, uma prevenção desses ataques aos dados pessoais. E eu acho que também vale ressaltar que tiveram muitos ataques às escolas recentemente, e muitos dos discursos de ódio já eram veiculados nessas mídias. E isso meio que era um pressuposto para o que já ia acontecer. Sim. Como foi bastante veiculado na mídia, esse projeto pode caracterizar-se como uma censura. Zé Adão, o que o senhor acha que se configura como uma e por quê? Olha, uma bela explanação aqui do colega, vereador Felipe, sobre o projeto. Ele, nas suas entrelinhas, ele pode causar um controle excessivo das mídias sociais. Entendeu? Obviamente que todos nós queremos a responsabilização dos propagadores de qualquer tipo de notícia nas redes sociais. Isso é fato, né? Mas vários legisladores e várias correntes do Congresso Nacional discutem muito isso e acham que pode haver um cerceamento da liberdade de expressão quando controla excessivamente os conteúdos, né? No meu ponto de vista, eu quero crer que esse projeto vai ser aprovado com as emendas que forem propostas de uma forma que ele traga um benefício para a sociedade, que traga um benefício no âmbito da legislação, para que todos nós nos responsabilizamos pelo que nós postamos, né? Então, vejo dessa forma. Vamos esperar o arcabouço do projeto ser finalizado, com todas as emendas, para saber o que ele trará de benefício para a sociedade. Então não caracteriza-se como uma censura ainda, caracteriza-se como algo indefinido, né? Existe uma perspectiva de alguns legisladores que vê nas entrelinhas, em alguns aspectos, um cerceamento da liberdade, né? É muito falado que também vai combater as fake news por conta desse monitoramento que essas empresas têm que fazer agora. E o senhor acha que vão diminuir as fake news? Se o projeto for aprovado e tornar-se lei, com certeza. Né? Hoje, as big techs, né, elas só excluem das suas redes, né, das suas plataformas, esses conteúdos de fake news, depois de decisões judiciais. Né?
E nós sabemos que, a partir dos algoritmos, elas podem criar mecanismos que já coíbam essas fake news de serem veiculadas, como foi mencionado aqui, né, por nosso colega, entrevistado aqui do podcast, sobre o Alisson, sobre a violência nas escolas. Né? Você já pensou se chega uma pessoa no nosso meio e diz que vai cometer algum crime? E se nós não fizermos nada, não oferecermos uma denúncia, nós somos coniventes com esse crime, se ele for consolidado. Não é isso? Então, nas redes sociais, da mesma forma, se lá é postado que vai ser cometido algum crime, que vai ser realizado um ataque às escolas, um ataque de violência às escolas, se é combinado e orquestrado os ataques do 8 de janeiro em Brasília, são combinados e orquestrados todos nas redes sociais, e essas redes, essas bigs não fazem nada, elas também devem ser responsabilizadas. Então, elas só retiram das suas plataformas após decisões judiciais. Mas a gente entende e espera também, né, que isso venha para fortalecer a democracia no nosso país. A democracia está ligada diretamente à liberdade, mas a liberdade ela precisa também ter um direcionamento, ela precisa, não pode ferir os direitos humanos, né, desde a Convenção dos Direitos Humanos da ONU, que, né, tem se falado muito, tem se tentado defender esses direitos, apesar de que muitas vezes não conseguimos defender os direitos humanos, mas a liberdade ela precisa, antes de tudo, respeitar os direitos humanos e os direitos dos outros. Né? A liberdade ela não pode ser excessiva ao ponto de infringir algum desses direitos, ao ponto de atacar e de violentar as pessoas. Então, eu acredito que, quando tornar-se lei, com certeza haverá uma diminuição significativa do número de fake news, uma vez que os responsáveis por essa disseminação, de espalhar as notícias falsas, de fatos falsos, serão responsabilizados. Né? O projeto, né, uma lá nos dispositivos do projeto, é a proibição daquele disparo excessivo de mensagens, né, que é o que justamente ocorre mais rápido a disseminação dessas notícias falsas. Né? Você consegue mandar aí uns disparos automáticos de mensagem pelo Telegram e etc., que aí as notícias elas saem como pólvora. Também fazendo um adendo, as empresas, até a criação desse projeto ainda que está em andamento, elas não têm uma lei que punam elas diretamente. Elas podem fazer o que elas querem, né? E não tem uma lei que deixe o governo puni-las de tal maneira. Sim, vale ressaltar esse ponto também. Vereador Zordon, né? Sabemos que durante a pandemia tiveram muitas fake news acerca da vacina no combate à Covid-19. Um dos mais famosos foi que transformaria a população em jacaré, né? Como popularmente foi divulgado. Você acha que essa lei foi trazida ao público por conta do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Bom, é meio que folclórico, né? Transformar em jacaré, né? Lá em Fronteiras, o MDB, o símbolo do partido é o jacaré, né? Sim. Se a gente tivesse essa oportunidade de transformar todos os eleitores em jacaré, seria uma grande vitória, mas isso é um folclore, né? Bom, esse projeto, como o vereador aqui, Felipe, já explicou, ele parte de um senador que surfou na onda do bolsonarismo, como outros vários políticos também, para se galgar o posto que desejava, que almejava, né? Não podemos dizer que ele é um projeto direitista, né? Ele tem, assim, um acirramento no Congresso por essa questão de direita e de esquerda que o momento hoje está muito polarizado, né? Mas, assim, na campanha presidencial, houve-se muito sobre essa questão das fake news, né? E acusaram muito a família Bolsonaro de serem um dos mentores, né? Serem um dos articuladores das fake news, né? E não se sabe ao certo, né? Se eles foram os precursores das fake news, né? Mas foram bastante acusados, né, nessa questão de serem os precursores das fake news, né? Mas isso aí disseminou para todos, virou um modismo, né? Virou um modismo e todo mundo fez fake news. Se saiu uma matéria sobre A, no outro dia já saiu uma contramatéria sobre B. Dos golpes das redes sociais, questões financeiras, questões de banco, de Pix, que foram muito
atacado, né, o cerne da sociedade por esses inescrupulosos que usam as redes sociais. A questão que ele falou aqui da disseminação, né, que num clique nas redes sociais você dissemina uma notícia falsa que, para se ter a reparação disso aí, vai demorar dias e meses e anos, né? Então, acho que não posso dizer que partiu do presidente, né? O presidente foi muito infeliz em algumas falas suas, quando ele chega até a questionar a ciência, né? Ele foi muito infeliz nessa questão. E o certo é que se atribui muito à direita a questão das fake news. Sim. Você acha que esse adendo também se atribui a questões as questões eleitorais? Por exemplo, nas políticas, né, quando vamos decidir um vereador, um prefeito, é muito comum meses antes a população fazer aquelas pesquisas, né, e disseminar o ódio entre direita e esquerda, e aí gera um conflito. Você acha que esse controle também seria aplicável nesse contexto? Sim, inclusive o projeto prevê no período eleitoral, né, uma sanção para que uma suspensão desse tipo de informações nas redes sociais. Evidentemente que no período eleitoral os ânimos se acirram e as oposições usam de situação e oposição, né? Os lados opostos usam de todos os artifícios, né? Para ou denigrir a imagem de um, ou angariar o voto de outro, ou puxar para o seu lado, puxar a brasa para a sua sardinha, popularmente falando, né? Mas isso acontece de forma até exacerbada, com ataques não só políticos, mas com ataques pessoais, com invasão de privacidade, com exposição de vida pessoal de candidato A ou B, C. Então, isso são coisas que têm que ser debeladas e precisa realmente de ter uma regulação para que sobreponha sempre a verdade. Houve, primeiramente, uma grande quantidade de votos de pessoas ligadas ao PT na Câmara para a lei para o Senado, né? E o senhor acha que essa aprovação vai favorecer o mandato do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva? Não só favorecer o mandato do presidente por ser ele que está no comando do país, mas de qualquer um outro que estivesse, não só a nível federal, né, mas também estadual e municipal. Nós, aqui, nas cidades pequenas do Ceará e do Piauí, também sofremos, né, ficamos apreensivos com essa máquina exacerbada de fake news, né, nas eleições das cidades pequenas, não só aqui no Nordeste. Nós sabemos como funciona o convencimento do voto. Então, qualquer fato de discurso de ódio que seja elaborado sobre um determinado candidato, isso vai influenciar diretamente na escolha da população. Nós já tivemos agora, eu estou no primeiro mandato, estamos no terceiro ano, né, ainda no primeiro semestre do terceiro ano, mas nós já tivemos aqui no nosso município, não comigo, mas fake news que circularam atacando a colegas vereadores de oposição e de situação, a secretários municipais, ao próprio prefeito municipal. Isso não é bom para ninguém. Né? Os ataques não são bons para ninguém, porque nós temos uma disputa eleitoral nos municípios, estado e na nação, que essa disputa deve ficar no campo ideológico, né? no campo de como os governos eles devem ser executados no planejamento das políticas públicas, na execução dessas políticas. E isso deve ficar na disputa eleitoral, não promovendo esse acirramento do ódio, dos embates pessoais, dos crimes mesmo de homicídios, como nós já temos diversos crimes que aconteceram no país como um todo. Então, quando nós acabamos a disputa eleitoral, nós somos cidadãos da mesma cidade, nós somos cidadãos do mesmo estado e do mesmo país. Somos irmãos, somos amigos, somos famílias, temos famílias. Então, isso acaba também que prejudicando o indivíduo que sofre com esse tipo de fake news, que sofre com esse discurso de ódio, que sofre com essa violência na internet. Então, nós devemos, eu acho que esse projeto, acredito, né,
que esse projeto não vai favorecer somente o governo do presidente Lula, mas qualquer governo que venha daqui para frente, né? Nós somos uma nação aí de muitos anos, uma república que está aí há mais de 100 anos, né? A República Brasileira, e tanto dele como dos estados e dos municípios, que aí há uma pluralidade de partidos que comandam esses municípios e estados, não é só o PT que comanda os estados, não é só o PT que comanda os municípios, não é só o PL, que é o atual partido do ex-presidente, né, que comanda os municípios, que comanda os estados. Há uma divisão aí nos estados e nos municípios de diversos partidos, de diversas siglas que estão no comando, né, desses poderes. E aí também na questão dos parlamentos municipais. Então, esse projeto vai favorecer a todo e qualquer governo, seja ele federal, estadual, municipal, e também a toda a classe de representantes políticos do nosso país. Minha próxima pergunta seria se ia favorecer o país, mas ficou bem esclarecido. O senhor quer complementar com alguma coisa, se irá favorecer o país? Sim, nem só o país, como a sociedade em geral, né? Como a vida do cidadão individualmente, né? Como a pessoa física, né? Que sofre ataques cotidianamente, né? Então é um projeto que trará, em suma, enormes benefícios para o controle da verdade, né? Eu, em Fronteiras, já sofri ataques, fake news, já por 2 vezes já judicializei situações, né? Que eu acho absurdo, né? Mentiras descabidas, né? Então, há de haver um controle mais eficaz e eficiente para que as pessoas se limitem a falar a verdade, né? Ou, pelo menos, tenha a hombridade e a coragem de colocar a cara a tapa quando for, de repente, falar alguma coisa sobre um indivíduo, sobre a instituição, sobre qualquer outra situação que ele tenha a hombridade de dizer: eu estou falando, eu, pessoa física, José Odon, estou falando isso, né? E que todos saibam que esse é o meu pensamento, que esse é o meu ponto de vista, né? Então, eu penso que vem contribuir, entendeu? É um projeto que ainda está com inúmeros debates, né? Com inúmeras emendas, né? Que precisa ser aprimorado. O colega aqui mesmo falou, dificilmente um projeto sai e é aprovado da forma original, ele sempre passa pelas comissões, ele passa por tramitações, ele passa por modificações, e o conjunto das ideias é que faz com que esse projeto seja bom e seja aprovado, né? Então é isso que eu penso. Também é muito... Vale ressaltar que vocês, como estão no meio da política, ficam meio que mais favoráveis, suscetíveis a sofrer esses ataques, porque são meio que a público. E, assim, qual a opinião de Felipe em relação à punição para esses casos de fake news? Ficamos vulneráveis, né, a esses ataques. E aí, quando é uma opinião, um posicionamento de um cidadão a partir dos nossos posicionamentos políticos, ideológicos, tudo bem, né? Isso faz parte do debate democrático, da defesa do Estado democrático de direito. Mas quando esses ataques, por exemplo, a partir dessa nossa exposição, por estar numa posição de destaque político, ela vem atacar e ferir o meu direito, né, deve sim haver uma punição, assim como acontece na legislação criminal e penal do país. Né? Então, essa regulamentação deve servir também para isso, para que essas penalidades elas possam ser aplicadas nesses discursos, no que é veiculado na internet. A internet é conhecida como uma terra sem lei. Né? E nós precisamos impor limites a isso. Né? Impor limites para que esses crimes que são, né, cometidos fora da internet possam ser também penalizados pelas formas como são veiculados nas plataformas. A quem interessa a desinformação é lucrativo? Né? Então, por exemplo, quando se fala de se é favorável ou desfavorável, nós estamos assistindo, escutando, né, tantos posicionamentos políticos divergentes, às vezes convergentes, que falam sobre que órgão vai fiscalizar isso. Né? Um debate, eu acho que um dos pontos mais polêmicos do projeto é qual seria o órgão do governo federal que vai fiscalizar tudo isso. Então, quando se fala nessa questão da polêmica da censura, é por isso, né? Porque que se pensa de que esse órgão do governo federal, por estar no governo do PT, vai tentar censurar
quem disser alguma coisa contra o governo, né? Mas entender que dizer contra o governo, ou contra alguma ação, ou contra algum projeto que é aprovado, está dentro do Estado Democrático de Direito. Você não pode partir para essa violação dos direitos fundamentais, dos direitos garantidos na Constituição. Então, eu acho que isso que é mais importante. Esse projeto aprovado, essa lei se tornando realidade, nós vamos proteger as crianças e adolescentes, evitar, né, e combater os casos de racismo, de homofobia, de LGBTfobia, de misoginia, que são os sujeitos, os indivíduos mais vulneráveis e mais suscetíveis a esse ataque do discurso de ódio, e principalmente, o que eu acho também que é importante pensar nesse projeto, no combate à intolerância religiosa. E quando eu falo de intolerância religiosa, eu estou falando de qualquer prática religiosa. E quando se fala de intolerância religiosa, já se divide também aí uma disputa, né, por quem é o Deus de quem, né, qual é o Deus meu, qual é o Deus seu, o que é que eu acredito. Não. Quando se fala de combate à intolerância religiosa, é que as pessoas, os indivíduos, possam também ter a liberdade de crença e de culto e que não sejam atacadas por isso também na internet, como já são atacadas e punidas no dia a dia, na sociedade, no cotidiano. Então, precisa que nós vemos, isso são os ataques mais corriqueiros, são os ataques racistas, misóginos, LGBTfóbicos, homofóbicos e ataques também religiosos. E aí, só para finalizar, né, principalmente o ataque aos direitos das crianças e adolescentes, os casos de abuso, de pedofilia, levando, né, nós temos aí vivenciado tempos de automutilação, de tentativas de suicídio por parte das nossas crianças e adolescentes, e tudo isso é extraído daí dessas plataformas. Então, tem que se responsabilizar e, principalmente, evitar que isso possa acontecer mais e mais, né? Não acontecendo como aconteceu nas escolas, aí, recentemente, como aconteceu 8 de janeiro em Brasília, seja ele qual fosse o governo, né? Nós não podemos atacar de nenhuma forma a democracia, os poderes da democracia, os poderes da nossa república nos municípios. Já pensou se isso vira moda? No nosso município, um prefeito não é eleito, né, o opositor é eleito, ou vice-versa, aí o povo vai quebrar a prefeitura, vai quebrar as secretarias, e como é que nós vamos ter acesso aos serviços públicos? Então, essa lei ela precisa, com todas as modificações que a Câmara acha necessária para melhorar o texto original, né, eu acho que não é uma lei que ela como eu já disse, de direita ou de esquerda. Ela é uma lei que impõe limites, mas que também prevê uma liberdade, uma responsabilidade e uma transparência na internet. Dando um adendo na fala de Felipe, eu acho muito importante, né? Hoje a internet é vista por muitos como o mal do século, e o mal do século ele vem acompanhado de tudo isso que ele falou, né? Nós temos o preconceito com as pessoas do campo não, né? Da comunidade LGBT, QIA+, nós temos com a religião, que é muito, muito, muito subestimada, as pessoas de tal religião é isso, tal religião é aquilo. E principalmente as crianças e adolescentes, que está tendo um grande aumento de violência, está tendo um grande aumento de perigo, de risco, com crianças a partir de 3 anos com o telefone na mão. Então é muito importante ter essa política levada também para esse espaço político, para ser defendida e para ser modificada, né? Como essa punição em averiguar, né, essa política das fake news. O senhor tem alguma coisa a complementar sobre as crianças, assim, no meio da internet? Bom, como o colega Felipe aqui já falou, de suma importância que essa regulamentação venha a proteger todas essas camadas sociais que hoje passa por uma discriminação, né, que não deveria. Mas infelizmente a internet é terra sem lei, né? É terra de ninguém, e você pode se dar o luxo do anonimato e postar tudo que você quer, mesmo ferindo a própria Constituição, ferindo os próprios direitos, né? E tem que ter uma regulamentação. Tudo na vida tem regras, né? Tudo na vida tem uma hierarquia, tem um limite, né? E nossas crianças carecem de proteção. Os grupos mais vulneráveis carecem de proteção, e penso eu que através dessa regulamentação, através desse controle desses meios de comunicação, não um controle da liberdade, mas um controle do fake news, da coisa falsa, da coisa que você faz para atingir uma outra pessoa porque você não gosta da cara dele, você não gosta da cor da pele dele, você não gosta da orientação sexual dele,
você não gosta da religião dele, então você se dá no direito do anonimato para você atacar essas comunidades, essas pessoas, essas classes, né? E fica por isso mesmo, né? A gente percebe, trazendo aqui para o nosso ambiente, para a nossa vivência, para o nosso dia a dia, a gente percebe que tem grupos de WhatsApp que foram feitos para disseminar a intriga, a fofoca, o fuxico, denigrir a imagem das pessoas, né? Tem uma colega em Fronteira que está passando por uma situação constrangedora, porque ela é uma dançarina e ela tem o público dela e causou uma certa repulsa nas invejosas e estão denigrindo a imagem dela, estão usando fakes, estão usando redes sociais, grupo de WhatsApp para denigrir a imagem dela. Então, isso não é legal, isso não é positivo. Que norma nós temos para coibir isso? Não temos, né? A internet é terra de ninguém. Ou você faz justiça com as suas próprias mãos, que é errado, para você coibir determinado tipo de agressão, ou você fica à mercê de uma pessoa que, através do anonimato, através das redes sociais, ela denigra a imagem de alguém, ela causa um transtorno na vida de alguém, ela causa um problema na vida de alguém, e não tem uma regulamentação que faça com que essa pessoa pare, né? Que faça com que as plataformas censurem esses atos criminosos, né? Porque as plataformas têm que ter um controle sobre isso, né? Mas eu vim até comentando com a Ingrid sobre o disseminador de mensagem, né? Que é uma coisa que não tem limite. Você dá um clique ali, aquele disseminador, que eu acho que é um órgão eletrônico, que ele joga em milhões de plataformas, milhões de mensagens, que é inclusive que a lei quer proibir esse disseminador de mensagem, né? Que é para limitar essa quantidade de mensagem. Tu faz uma postagem e essa postagem, nesse disseminador, ao mesmo tempo, ela se transforma em milhões e bilhões de mensagens ao mesmo tempo. Então, essa lei ela vem para nortear, ela vem para limitar e vem para controlar essas fake news, que ela é necessária para o país, para as instituições e para a sociedade. E complementando, as crianças são o futuro do Brasil. A gente protegendo elas, a gente vai criando um alicerce para o futuro que virá no Brasil. E Felipe, quer fazer algum agradecimento para a gente finalizar? Vou agradecer a oportunidade, né, o convite de vocês, que tão bem conduziram, a equipe também, a professora Ieda, a diretora Célia, tão bem conduziram esse diálogo, né, vereador? E é muito importante isso, eu gosto muito, eu sou professor, né? E gosto muito dessa inovação que acontece nas escolas, principalmente no ensino médio, pelo protagonismo estudantil que vocês têm aqui na Escola Campos Sales, nas outras escolas de ensino médio, e fico muito feliz por voltar aqui, que é uma das minhas casas de formação, né? A Escola Campos Sales, onde eu cursei o meu ensino médio, onde fui presidente do Grêmio Estudantil, onde lideramos aqui movimentos importantes quando aqui estivemos. Então, fico muito agradecido e muito feliz, sempre à disposição para falar, para conversar aqui com os estudantes, com os professores dessa escola querida, a quem também sou muito grato, a todos os professores daqui que fizeram parte da minha formação e me induziram aí, me encaminharam para o caminho da educação. Gostaria de fazer um agradecimento, vereador. Eu só tenho a agradecer a toda a equipe aqui pelo podcast inovador, né? Para mim é uma grande novidade, né? A gente não está muito habituado a vivenciar esse espaço e essa coisa midiática, né? Parabenizar a Ingrid e agradecer ela pelo convite, dizer que estou muito feliz por, de certa forma, tentar me expressar, tentar passar alguma coisa, tentar trazer aqui o meu ponto de vista e é isso aí. Agradecer a todos vocês da equipe, que vocês estão saindo agora do terceiro ano, né? Que prosperem nas suas carreiras acadêmicas, que façam suas escolhas, que tenham uma vida de sucesso, né? É isso aí. Obrigado a todos pela oportunidade e me coloco à disposição a hora que precisarem e quiserem a minha presença aqui, estarei à disposição. Então foi isso. Mais um
mais um episódio do nosso podcast é realizado com sucesso. Gostaria de agradecer a presença deles, dizer que é muito importante ter vocês como contribuintes da nossa política, né, dos nossos estados. E é importante ter esse diálogo, como o Felipe falou, entre dois estados, entre partidos diferentes, e saber que a política não é um debate, não é aquela briga, é uma coisa amigável, que todo mundo está torcendo pelo bem do país da mesma forma. E é isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo e pedir mais uma vez que vocês acompanhem a gente, que em breve vai ter muitas novidades. Isso mesmo. Tchau, tchau, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao seu Pit Stop pro Café. Sabemos que sua mãe recomendou a não aceitar convite de estranhos, mas vai um café? Me chamo Ingrid. Eu me chamo Alisson. E hoje nós estamos aqui com a presença de dois contribuintes. Não, peraí. A few moments later. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Pit Stop pro Café. Não, calma aí, corta aí. Calma aí.